Pessoal, em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui assistindo a esse nosso vídeo. Aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel Lacerda. Eu sou investidor, aplico no longo prazo e também sou trader. Gosto de fazer operações de curto prazo, principalmente swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas. Eu vou começar fazendo esse estudo pelo gráfico do índice Bovespa. Depois a gente vai ver esses papéis aqui, ó. Petrobras, Vale, nessa sequência, tá? A B3, CEMIG, Eco-Rodovias, Lojas Americanas, MRV, Sabesp, VVAR11, Itaú, Banco do Brasil, Tietê, que foi um pedido, e finalizamos com as siderúrgicas. Eu estudei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, olhei todos eles, muitos gráficos já deram entrada, já estão avançando, já estão subindo, e dos que ainda não foram, eu coloquei esses papéis aqui para nós estudarmos, porque são gráficos que me interessam, são gráficos que eu acho interessante e vou compartilhar com vocês. Por favor, não entendam isso que eu estou fazendo como recomendação. É apenas um estudo que eu vou compartilhar e você vai definir se você vai querer seguir aquilo ou não de acordo com a metodologia que você usa na bolsa. Índice Bovespa, pessoal, vamos ser bem objetivos aqui nesse estudo. Veja só, índice Bovespa, na minha opinião, está muito perto de uma região que é uma resistência. Tá? Por que 80.800 pontos é uma resistência? Porque nós temos esse topo aqui, ó, né? Nós temos esses dois topos aqui. Ó. Isso aqui exerce uma resistência ao preço. O preço bate lá, tende a cair ou ficar andando de lado, que é uma correção no tempo. Então, gente, nós vamos ter que romper 80.800 pontos. E se rompermos, a próxima resistência, que nós podemos chamar de alvo, é em 82.728 pontos. Por quê? Porque nós temos esse topo aqui, deixado lá no mês de maio. Para baixo, o índice tem suporte onde? Suporte imediato, 79.000 pontos, aqui. Depois, a região de 78.500 pontos, por onde passa a média móvel de 9 períodos e onde nós temos esse topo aqui. Tá? Topo rompido agora vira suporte. Eu quero compartilhar com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa. No gráfico semanal, quem nos acompanha sabe que a gente tem duas hipóteses para o índice e a gente está esperando o índice deixar mais alguns candles, mais algumas velas para a gente ver, afinal de contas, para onde vai. Bom, primeira hipótese, estaria o índice fazendo onda 1, onda 2 para depois fazer uma onda 3 para baixo? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, após um novo fundo, temos aqui uma onda 1, vai ser feito agora um teste de fundo nas próximas semanas, para depois fazer uma onda 3 para cima e nos levar novamente lá para os 86, 88.000 pontos. Vamos ficar atentos, porque uma dessas duas deve se confirmar, tá bem? O resultado aí das eleições deve confirmar uma dessas duas hipóteses. É normal que o índice faça uma correção ou fique andando de lado aqui, tá? Nos próximos dias, nas próximas semanas. Esse aqui é o gráfico semanal, porque nós chegamos numa região de resistência, dada pela média móvel de 21 períodos. Então é normal que a gente fique aqui andando de lado, fazendo uma correção no tempo, ou faça uma queda. Tá? Não seria problema nenhum nisso. Essa subida foi acompanhada de aumento de volume no gráfico semanal, o que é positivo. Vamos agora estudar o gráfico de Petrobras, Petri 4. Vamos olhar as ações preferenciais da petroleira. Vamos olhar o gráfico diário. Vamos remover esses estudos aqui da nossa tela. Observem aqui, gente. Petrobras claramente está numa região de suporte, R$20. Por que aqui uma região de suporte? Olha só, nós temos um topo aqui na esquerda. Observem aqui, ó. Tá? Um topo deixado lá em maio. Esse topo exerce uma resistência ao preço. Por isso que bateu ali e recuou um pouquinho, ok? Então, a região, precisamente
de R$20 é uma região, é um topo que Petrobras tem que romper se quiser buscar os 20,62, o próximo topo. Agora, eu ficaria muito atento, muito esperto, se Petrobras começar a romper 20,62, R$21, porque aí ele poderá fechar um gap. Qual gap? Esse gap aqui. Aí, gente, pula rapidinho lá para a faixa dos 23. Tá? Mas isso só ocorre, só e somente só, se romper primeiramente essa região aqui entre R$20 e R$21. Tá? Para baixo, o índice Petrobras, o gráfico diário de Petri 4, tem suporte em 19,33, depois na média móvel de 9 períodos, R$19. Tá? Mais embaixo tem outro suporte bem importante, aqui em 18,77, já pertinho da média móvel de 21 períodos. Sobre Petrobras, era isso que eu tinha a dizer. Vamos agora ver o gráfico de Vale. Vale 3, vamos limpar esse gráfico. Gente, Vale 3 rompeu uma resistência. Tá? Qual resistência? Essa aqui, ó, dada por esse topo aqui. Rompeu, foi embora e já se aproxima de uma outra resistência em 53,95. Por quê? Nós temos esse topo aqui. Então, gente, é normal que o papel suba mais um pouquinho e encontre uma resistência ali pertinho dos R$54. Tá? Se romper R$54 e se esse volume aqui embaixo continuar alto, na minha opinião, tem tudo para buscar 55 e depois R$56, que é a próxima resistência, que é esse topo aqui, ó, tá? Esses dois topos aqui. Então é um gráfico interessante, clara tendência de alta aqui de curto prazo, né, gente? O volume vem aumentando, isso é muito bacana. É um gráfico que encontra suporte agora onde? 52,30 é um suporte, tá? Quem entrou nesse papel entrou, quem não entrou tem que tomar um pouco de cuidado, porque o papel, como eu disse, está perto de uma região de resistência, ou seja, está perto do alvo. Então, gente, olha aqui, a média móvel de 9 períodos está aqui embaixo e o preço está lá em cima. Tudo isso aqui é o risco se você comprar agora. Tá? Quem não entrou tem que ficar esperando ou um recuo do papel ou ele consolidar numa região de topo, tá? Que é uma forma de correção no tempo. Agora vamos começar a olhar os papéis que, na minha opinião, tem um gráfico interessante ou vai ficar interessante. São esses aqui, tá bem? B3, CEMIG, Ecorodovias, Lojas Americanas, MR, V3, Sabesp e Via Varejo. Vamos voltar aqui ao nosso gráfico. Por que que B3 é um papel interessante, né, gente? Olha aqui, ó. O papel sobe, fica agora acumulando numa região de topo. Isso é interessante se esse papel romper, se e somente se romper 24,26, ele até tem uma resistência de curto prazo, depois em 24,45, mas depois, na minha opinião, ele pode buscar lá a região de 25,75, que é onde nós temos o próximo topo relevante, aqui. Tá? Veja que nós temos aqui aquilo que muita gente gosta de chamar de mastro e a flâmula. Uma vez rompida a flâmula para cima, nós voltamos a ter uma tendência de alta. Tá? O suporte aqui imediato, na minha opinião, 23,29, depois 22,76, depois nesse fundo, 22,54, que é por onde passa a média móvel de 21 períodos. Tá? É claro que esse rompimento aqui para cima tem que ser feito com aumento de volume, porque é o volume que justifica a tendência. Agora vamos olhar CEMIG. CEMIG 4. Por que eu acho também interessante CEMIG 4? Veja só. Vamos dar um zoom aqui nessa tela para facilitar a nossa explicação. Esse papel, gente, ele está chegando numa região, ele rompeu uma região de 8,42, né? Rompeu, depois voltou. O que eu quero que vocês entendam é que 8,42, 8,45, esse topo aqui e mais recentemente esse topo aqui,
É uma região de resistência que o papel já tenta romper desde setembro de 2017. Não consegue e agora está tentando romper de novo. Tá? Vamos ficar atentos, porque se romper 8,43, 8,45, né? Vamos olhar aqui o topinho. Rompendo 8,45, com volume alto aqui embaixo. Olhem o volume aqui embaixo, tem que aumentar. O papel pode buscar, no curto prazo, 8,70, que é o primeiro alvo, a primeira resistência. Depois, 9,13. Tá? Por que 9,13? Porque nós temos aquele topo relevante, importante, deixado lá no meio do ano passado, em julho do ano passado, há um ano. Tá bem? Esse papel CEMIG 4, ele tem uma clara tendência de alta. Cada vez que ele toca na média móvel de 9 períodos, volta a subir. Toca na média móvel, volta a subir. Sentiu a resistência agora recentemente, né? Caiu, tocou na média móvel. Então tem que ficar atento se ele vai pivotear para cima e romper 8,45. Mas esse rompimento tem que ser com aumento de volume, como eu já disse antes, tá, pessoal? Agora o gráfico de Eco Rodovias, Ecor 3. Olhem aqui, ó. Fez um novo fundo, sobe, recua, tenta romper uma região de resistência, não consegue, recua de novo. Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Recua de novo. Muito bem. Está aqui numa região de suporte, tá? R$ 8,00, 8,11, 8,10 é uma região de suporte. Depois tem um suporte aqui em R$ 8,00, que é na média móvel de 21 períodos. Se esse papel sobe e rompe 8,61, rompe esse topo aqui, ele tem tudo, na minha opinião, para ir buscar R$ 9,00, que é onde nós temos esse topo aqui. Tá? Rompendo R$ 9,00, caso rompa R$ 9,00 e o volume continue subindo, dando suporte a essa possível alta, o papel pode buscar 9,50, que é esse topo aqui. Então, gente, é um gráfico interessante. Não estou dizendo que ele vai subir, estou dizendo que existe uma probabilidade, dadas algumas condições. Então, compartilho com vocês para colocarem no radar de vocês Ecor 3. O outro é Lojas Americanas, Lame 4. Também tem aqui uma clara tendência de alta. O papel sente uma resistência em 18,90. Por que 18,90 é uma resistência significativa? Porque nós temos esse topo aqui, deixados lá em maio. Então, gente, sente a resistência, volta a cair. O papel encontra um suporte aqui em 17,84, porque nós temos esse topinho aqui, topo rompido vira suporte. Até tem outro suporte mais embaixo, em 17,60, nada mal se ele viesse até aqui. Agora, se esse papel se recupera e rompe a região de 18,90, e com o volume aumentando, na minha opinião, pode buscar 19,55 e depois 19,96, R$20. Aquele topo deixado lá em abril deste ano. É um gráfico interessante porque a tendência claramente é de alta. Outro gráfico que, na minha opinião, é um gráfico interessante, que pode vir a ficar muito bom, é MRV, o gráfico diário. Vejam que o papel tem uma resistência aqui, ó. Aqui também houve uma resistência. Então, essa resistência 13,91, caso rompida, o papel pode buscar 14,30. Se continuar subindo, 14,57. E se continuar subindo, 14,80, que são esses topos aqui, deixado lá no mês de maio. Então, é um papel interessante, está acumulando aqui, está andando de lado, mas acima da média móvel de 9 períodos, clara tendência de alta, tem suporte 13,40 na média móvel, né, de 9 períodos, 13,24. O que precisa aumentar nesse gráfico para ele romper e fazer essa alta aqui que nós
gostaríamos de operar nela, caso ocorresse? Tem que aumentar o volume. Tá? O volume tem que justificar essa alta. Agora vamos ver SBSP3, que é essa Sabesp. Eu já mostrei esse gráfico para vocês faz, eu acho que umas 3 ou 4 semanas atrás. Eu até cheguei a operar esse pivôzinho aqui desse papel, né? Pivôzinho de alta aqui. E na minha opinião, esse gráfico agora ele volta a ficar interessante novamente. Por quê? Veja, ele respeita aqui a média móvel de 9 períodos, toda vez que chega lá, volta a subir. Agora ele está tocando novamente a média móvel de 9 períodos, que é um suporte, 20,25. Tá? O outro suporte, 24,84. Gente, se esse papel volta a subir e rompe 26,35, que é esse topinho aqui, tá? Ele tem tudo para buscar 27,30. Tá? Antes, 26,92 até tem uma resistência de curto prazo dada por esse topinho aqui. Ó. Ok? Caso continue subindo, pode buscar R$ 28,00, que é aquele topo lá deixado no comecinho de maio também. Ok? O volume ele vem aumentando. Tá? Esse volume precisa se manter alto para nos ajudar caso esse papel rompa aqui nessa subida. Tá? Toda a tendência de alta ela tem que ser confirmada pelo aumento de volume. Se houver rompimento aqui com o volume caindo, ficamos com o pé atrás, a gente tem que desconfiar desse rompimento, porque pode ser um falso rompimento. Tá bem? É um outro gráfico que eu deixo para vocês, que eu compartilho com vocês. Agora VVAR11, Via Varejo. Olha só, gente, aqui é o gráfico diário. O papel sobe, agora está fazendo aqui uma correção, depois dessa alta enorme, né, dos últimos dias. Veio até onde? Média móvel de 9 períodos, onde tem um suporte, 19,47. R$19,00 também tem suporte inclusive na média móvel de 21 períodos, 18,43. O que eu gostaria que vocês ficassem atentos é se esse papel volta a subir, arma aqui um pivô de alta e rompe 21,46. Rompe esse topinho aqui, tá? Onde o papel encontrou resistência desse topo aqui. Então, se esse papel rompe 21,46, pode buscar 22,71. E se romper 22,71, pode buscar R$ 24,00. Tá? Para isso, esse volume tem que continuar alto, como está aqui. Vamos olhar agora o gráfico de Itaú, Itub4, esse é o gráfico diário. Muito bem, gente. Lembro que Itaú vai divulgar o seu balanço trimestral. Vamos ver aqui no site Finance News, na agenda, está aqui, ó. Itaú divulga balanço nesta segunda, dia 30, após o fechamento do mercado. Tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode trazer volatilidade para o preço. Tá? Vamos colocar aqui no nosso gráfico de novo. Vamos lá. Concordam todos que esse papel subiu muito forte. Tá? Concordamos todos também que esse papel está longe, o preço está longe da média móvel. Média móvel aqui, preço lá. Isso aqui tudo é o tamanho do risco, caso quem queira entrar nesse papel agora. O que é ideal que esse papel fique fazendo? Ele fique fazendo o que está fazendo, né, gente? Está aqui praticamente andando de lado. Ou seja, fazendo uma correção no tempo. Tá? Esse papel até volta a ficar interessante caso rompa 47,06, que é esse topinho aqui. O alvo seria 47,96, R$ 48,00. Dado por esse topo aqui, onde ele encontra nova resistência. Tá? Esse papel, gente, caso ele caia, ele tem suporte imediato aqui em 45,62, dado pela média móvel de 9 períodos, também por esses topos aqui rompidos, que agora são suportes. Tá? E 45,15. Ok? Bom, vamos ver Banco do Brasil, BBS3. Também é um caso parecido, embora esse aqui já tenha feito uma correção um pouquinho maior do que Itaú. Tá? Está praticamente aqui andando de lado. Tá? Já há alguns pregões. O papel tem suporte 32,19. Depois, mais embaixo, um suporte já pertinho da média móvel de 21 períodos, 31,26. O preço, gente,
está aqui e a média de preço está aqui. Então seria interessante que ele se aproximasse um pouquinho mais da média de preço. O papel já subiu forte, seria normal que viesse uma correção, de repente uma correção um pouquinho maior, não seria problema nenhum. Agora, caso rompa 33,70, esse topo aqui, o papel já encontra resistência logo ali em cima, 34,18. Tá? Rompendo 34,18, a próxima resistência é 35,50. Tá? Vejam que o volume diminuiu bastante. O volume aqui caiu. Ok? Fiquem atentos a isso, tá, gente? Rompimento aqui em cima com volume baixo é um pouco perigoso. Tá? Tenho um pedido aqui para avaliar um papel TIET 11. Vamos então estudar TIET 11, as units. AES TIET, aqui está o gráfico. Esse pedido foi feito no último final de semana, no último domingo, né, no vídeo. E é óbvio que lá, enfim, a situação do papel não mudou muito desde lá, né? O papel está aqui, ó, congestionado. Tá? Uma congestão já duradoura desse papel. O papel sobe, faz o que pode ser aqui uma onda 2 enorme de congestão. Esse papel, na minha opinião, tem que romper no curto prazo. Tem que romper 10,38 para quem sabe buscar o topo 10,64. Esse topinho aqui, ó, que é a resistência de curto prazo. Se romper 10,64, a próxima resistência significativa é 10,90, que é esse topo aqui. Tá? O papel tem suporte na média móvel de 21 períodos, 10,11. Ok? Muito bem, agora vamos finalizar o nosso estudo olhando as siderúrgicas. Vamos começar por CSN A3, que foi um papel que subiu muito forte nos últimos pregões. Tá? Então, o papel estava aqui congestionado nessa lenga-lenga aqui, até que de repente o volume aumenta. Olhem aqui, ó, o volume justificou essa alta aqui, grande, forte do papel. E o papel já toca numa resistência. Qual é a resistência, gente? 9,30, né? Dada por isso aqui e por esse topo aqui. Então, gente, o que seria interessante agora? Em primeiro lugar, na minha opinião, que esse papel fizesse aqui andasse um pouco de lado, correção no tempo, ou de repente caísse. Tá? Tem um suporte aqui, ó, 8,93 nessa região pode ser um suporte. Tá? Um pouquinho mais embaixo até tem um suporte aqui em 8,67. Mas vejam quanto o papel está longe. O preço está aqui, longe das médias, né? E média móvel aqui. Quem entra agora tem tudo isso aqui de risco. Tá? Na minha opinião, quem entrar agora entra fora de timing. Se esse papel continua subindo, se romper 9,32, eu acho um pouco difícil, mas o mercado faz o que quer com o preço, né, gente? A gente é um mero espectador, tenta identificar alguma tendência, né? O máximo que a gente pode fazer é isso. O mercado faz o que quer com o preço. Esse papel, então, caso rompa, né, 9,30, 9,31, pode buscar 9,70, tá? Que é onde tem essa resistência, esse topo aqui. Usiminas, Usim 5, o gráfico diário de Usiminas. Vamos apagar esses estudos. Usiminas, gente. O papel se aproxima de uma região de resistência. Tá? Se aproximou de uma resistência, isso aqui é uma resistência. Ó. Se aproximou dali, voltou a cair. Encontrou suporte na média móvel, tá? De 9 períodos. Aqui, ó. 8,80, 8,85. Um pouquinho mais para baixo aqui, até tem aqui, ó, outro suporte em 8,79. Tá? Eu ficaria muito atento se os Usiminas fizesse aqui, após essa correção, uma alta e rompesse 9,42, 9,45, porque aí ele pode buscar a próxima resistência, 9,75. Tá? Veja que o volume está bem alto, isso é muito importante, o volume voltou a aumentar, isso é bem importante mesmo. Então fiquem atentos a esses pontos aqui que eu mencionei. É um gráfico interessante, eu acho que vale colocar no radar.
Usiminas. GGBR4. Gerdau. Gente, papel sobe forte. Tenta romper essa resistência aqui, né, na região de 16,74. E já encontrou outra resistência aqui em cima, 17,11, dado por esse topinho aqui. Papel faz aqui um recuo até a média móvel 9 períodos e deixa um candle aqui no último pregão, indicando que voltou a subir. Bom, tem que ver a confirmação se vai romper esse topo aqui, se vai romper 17,13, tá, nos próximos pregões. Se romper 17,13, com o volume aumentando aqui embaixo, pode buscar aquele topo anterior, 18,21, tá, lá em cima. Ok? Eu acredito que esse papel, o interessante, na minha opinião, seria que ele ficasse andando de lado aqui, fazendo uma correção no tempo por mais algum período, dada essa alta aqui que foi enorme. Mas volto a dizer, o mercado faz o que quer com o preço. Para finalizarmos, Goal 4. A metalúrgica Gerdau, vamos olhar o gráfico diário. Está um pouco parecido com o gráfico de Gerdau, GGBR4, com a diferença que esse aqui já chegou bem perto da resistência mais importante, dos topos mais importantes, né? Veja só, chegou em 8 reais, né? 8 reais são esses topos aqui, ó. Isso aqui tudo é resistência. Então é normal, o papel chegou aqui, normal que fizesse uma correção. Essa correção veio até perto de uma resistência aqui, ó, dado por esse topo, esse fundo também, 7,47. E o papel já deixa um candle aqui de que ele, após a correção encerrada, já volta a subir. É um candle de máximas e mínimas maiores. Tem que ver o próximo candle aqui, se vai ser máximas e mínimas maiores de novo. E caso esse papel rompa essa região aqui, ó, esse topinho 8,10, ele pode buscar qual região? Pode buscar essa região aqui, 8,25, onde tem uma resistência bem importante, tá, pessoal? Bem importante, deixada lá no mês ainda de, aqui, ó, no mês de abril, 20 de abril, tá? Esse topo aqui é uma resistência bem significativa, tá? Gente, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Só um último recado. O rompimento dessa região aqui, 8,10, se houver um rompimento, tem que ser feito com aumento de volume, tá? O volume caiu um pouquinho. Esse volume tem que voltar a aumentar. Gente, nos vemos no próximo final de semana. Qualquer dúvida que tenham, podem me escrever ou deixar recado no YouTube, no meu canal no YouTube. Uma ótima semana a todos.